meu embasamento. Eu sabia que matemática eu tinha uma desenvoltura maior e eu sabia que para o ITA, física seria a matéria que eu tinha que estudar mais. E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e consegui conquistar minha vaga. Então, eu botava uma carga horária propositalmente maior para física, estudando assim, carga horária semanal. Botava uma carga horária maior para física. Agora, os valores em si, só pegando no meu planejamento, só que o planejamento ficou lá no Rio. Pior que eu nem consigo, não sei se consigo fazer alguém mandar uma foto desse planejamento. Mas planejamento semanal. Eu deixava uma carga horária maior para física propositalmente, porque era a matéria que eu sabia que eu tinha que desenvolver melhor ali, porque era o carro-chefe do I, ainda é a prova ali que o pessoal tem mais dificuldade ali. Matemática eu sabia que eu tinha desenvoltura melhor e deixei química ali no meio termo. Aí depois de fazer essa análise da dificuldade que eu tinha com as matérias, eu vi os conteúdos que eu tinha disponível para estudar. Aí, por exemplo, eu tinha as listas do BBF para estudar de física e tinha os 3 livros que eu usava do Tópicos para acompanhar. Aí eu falei, poxa, tem as listas, tem os 3 livros, eu vou ver a parte teórica, vou dar uma lida nesses livros, vou fazer uns exercícios no Tópicos e depois eu vou pegar as listas do BBF e eu só vou passar para o próximo conteúdo quando eu tiver um domínio nessas listas do BBF. Lembrando que eu deixei a carga horária maior para física. Então, eu tinha um tempo mais hábil para fazer isso. Matemática eu já não lia tanta teoria assim. Mas se a pessoa tem dificuldade de matemática, lê bastante teoria. É claro que tem os assuntos de matemática, como comentaram, da geometria plana. Esse eu tinha que ler teoria e tinha que fazer muito exercício. Mas aí, quando foi chegando a época de eu estudar geometria plana, aí eu já, por exemplo, diminuí um pouco em física, porque calhou de ser um assunto em física que eu era melhorzinho, eu diminuí um pouco em física, aumentava um pouco em matemática. Então, o embasamento, o segredo do meu embasamento foi não deixar ele engessado, deixar ele mais volátil, sabe? Era eu pegar o conteúdo inicial, observar, poxa, eu tenho mais dificuldade em física, aumentar a carga horária em física. Poxa, mas agora tá vindo um assunto de matemática que tem dificuldade, o assunto de física a dificuldade é mais reduzida. Então, eu aumentava a carga horária de matemática. Isso dentro de um ciclo semanal. Estudava de segunda a sábado, eu estudava o dia inteiro. Domingo, eu estudava uma parte do dia ali, não chegava a ser metade do dia. Estudava uma parte e depois eu tirava para momentos de lazer, saía com os amigos, namorada, lia livros, coisas desse tipo. Então, no meu embasamento, o meu embasamento ele foi meio volátil, assim mesmo. Você saber que você reconhecer ali que o assunto é mais difícil para você, então você dá um gás ali a mais. O assunto que você está mais de boa, você reduz propositalmente a carga horária, mas você também pode dar uma agilizada nele. Por mais que a carga horária esteja reduzida, aí você agilizar, fazer aquela leitura mais rápida da teoria, já ir amassando as questões e tal. Se você já tiver um domínio maior, você vai direto das questões, mas isso aí parte muito, como eu comentei, do autoconhecimento, e é algo que com o embasamento você vai desenvolver também. Então, o meu embasamento foi basicamente assim: carga horária maior para mais difícil, isso independente da matéria, carga horária maior para mais difícil. Chegava no conteúdo seguinte, refazia essa análise, qual o conteúdo mais difícil. Aumentava a carga horária dele, diminuía do seguinte e ia equilibrando ali. Então, o macete foi esse equilíbrio. E questão de carga horária, eu começava por volta das 7 da manhã e lá para depois da meia-noite, às vezes eu parava, mas no primeiro semestre o cansaço bateu pra caramba. Então, no segundo semestre aí, quando já dava 10 horas, tava parando já, então essa questão do cansaço aí realmente pesou ali, mas saber equilibrar isso foi o segredo também. Poxa, pior que eu não tô agora com planejamento.
mandei mensagem pro meu irmão pra ver se ele consegue tirar a foto também. Aí eu dou um jeito de mostrar pra vocês. Deixa eu ver mais um detalhe. Eu tinha também umas estratégias para memorizar conteúdo. Por exemplo, tem conteúdo que tem que memorizar. Eu lembro que na época até teste da chama eu tava gravando, porque caiu uma vez e eu achava que podia cair de novo várias vezes assim. Então, um bizu foi flashcard. Aí, o flashcard, como eu fazia? Eu botava uma pergunta na parte da frente e atrás a resposta. Então, depois de estudar, toda vez que eu terminava de estudar, eu pegava esses flashcards, aí eu lia e falava, poxa, acabei de ler. Qual é a resposta disso aqui? Aí eu fechava o olho, ia passando o conteúdo e lembrava. Bom isso dá uma revisada no conteúdo. Tá. E outra coisa que eu fazia também ali no meu embasamento era tentar explicar para mim mesmo uma matéria. Eu pegava, sei lá, radioatividade. Vou explicar radioatividade para mim mesmo. E começava a falar sozinho. O pessoal vai te chamar de maluco, mas fala sozinho mesmo. Então, o embasamento, ele tem ali... A chave do embasamento é você ter certeza que está dominando aquela parada ali. E essa certeza só vem quando você consegue explicar para você mesmo o conteúdo, sabe? Eu tinha isso cristalizado na minha cabeça. Então, resumindo aqui, deixar a sua grade horária volátil para você poder equilibrar o assunto de física que você julga mais difícil, matemática, sei lá, mais fácil, aí depois você muda o conteúdo, vê que matemática está mais difícil. É você mudar o horário, você escalonar isso aí, saber equilibrar. Em questão de teoria, exercício, como eu fazia? Peguei o conteúdo, digamos que eu peguei o conteúdo na parte da tarde para ler teoria. Estou lendo a teoria, acabei de ler a teoria, tá chegando a noite, acabei de ler a teoria, eu vou fazer os exercícios. Faço o exercício na parte da noite, na manhã seguinte, se tiver algum exercício ainda, eu faço só metade da manhã do exercício. O máximo de exercício que eu conseguisse fazer na metade daquela manhã estava de boa. Aí eu dava um intervalo de 15 minutinhos mais ou menos, aí voltava. Já não voltava, por exemplo, se esse ciclo foi de matemática, eu não voltava com matemática. Eu voltava, por exemplo, com química. Aí pegava metade da manhã, aí almoçava, aí à tarde, se tivesse algum pedaço de teoria, era metade da tarde só para ver teoria. O que não desse para ver, eu já pegava e deixava de stand-by, fazia os exercícios que desse. Poxa, esse exercício aqui eu preciso da teoria que eu não terminei ainda. Aí eu voltava, lia a teoria, matava o exercício. Mas eu tinha que fazer isso dentro daquele dia ainda. Aí na manhã seguinte, mudava para física. Aí lia teoria de física. Poxa, acabei de ler teoria, fazia os exercícios e tal. Aí tá chegando, aí parei pro almoço. Aí vem a parte da tarde. Se eu ainda tinha alguma teoria para ler, ou tinha exercício para fazer, eu fazia só até a metade. Porque essa metade batia justamente com o meu intervalo. Então, a partir do momento que eu terminei um conteúdo, dei intervalo, ali eu desligava o conteúdo. O intervalo é bom para você... É bom o intervalo, caso o conteúdo esteja acumulado. Não vai ter muito o que fazer, você vai dar o intervalo e vai continuar o conteúdo. Mas, no meu caso, eu dava o intervalo, eu usava o intervalo para eu desligar do conteúdo anterior e mudar. Eu usava o intervalo para ampliar as matérias que eu estudei durante o dia. E, assim, durante um dia, eu não recomendo estudar 3 matérias. 3 matérias pode sugar muito estudar durante um dia, assim. Bota ali 2 matériazinhas. Estudei física e química hoje. Amanhã, estudei matemática e química amanhã. Vale ressaltar que português e redação também tem que estudar, né? Aí, estudei... Hoje eu li o livro que cai aqui na prova de português de manhã e tal, peguei metade da tarde, dei um intervalo, voltei com redação. Então, bota 2 matérias assim por dia que tá safo.